Meus irmãos, boa noite a todos, que a paz esteja com vocês. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Enilson, né? Enilson. E faz uma oração aí, Enilson. Amado Deus, Precisa sentar, estamos aqui com o professor Jaderson Silva, um grande amigo que tem me socorrido aí. Eu coloquei na fogueira, né? Acho que eu te entreguei o livro esses dias atrás, acho que 2 ou 3 dias atrás, né? E mesmo assim ele se comprometeu a dar essa aula e nos ajudar. Quero agradecer pelo seu apoio, sempre está nos atendendo. As aulas do professor Jaderson têm sido muito elogiadas. Quem já participou de uma aula dele aqui sabe, né? Muito elogiadas. Às vezes eu fui viajar e ele ficou, e quando voltei, o pessoal tecendo elogios. Ninguém nunca teceu elogio para mim, mas de você tecendo elogio. Mas eu fico feliz que uma coisa que me alegra muito é saber que Deus, quando a gente sai, tem alguém que nos representa melhor do que a gente, né? E isso nos deixa, inclusive, tranquilos. Deus abençoe, que Deus te use nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Fernando. Graça e paz, meus irmãos. Para mim é sempre motivo de muita alegria e satisfação estar com vocês. Agradeço sempre ao pastor Fernando pelas oportunidades e estarei sempre à disposição. Meus irmãos, eu vou só fazer uma citação bíblica aqui para dar uma base aí nesse nosso estudo, né, sobre essa matéria tão importante que é biologia, né? É o estudo da Bíblia, conhecer mesmo as Escrituras como um livro, como ele foi formado, os rolos, né, do Antigo Testamento, os códex, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, entender a sua formação, o processo de compilação desses livros, os autores, em que período escreveu, para quem escreveu, como escreveram, os materiais utilizados, a preservação da palavra de Deus ao longo dos séculos, dos milênios, né? Enfim, entender um pouco sobre locais, cultura, formação da Bíblia como um livro mesmo, né? Propriamente dito. 2 Pedro, capítulo 1. Se quiser acompanhar aí. Primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, versículo 20 e 21. Diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, guiados ou orientados pelo Espírito Santo. Amém? Então, é assim que nós devemos entender a Escritura, né? Pela fé, nós cremos que esses livros, né, essa Bíblia, todos esses livros que passaram pelo processo de canonicidade, né? E todo esse estudo que vocês têm feito nos capítulos anteriores, aí, compreendendo a inspiração plenária, né? Todo esse processo de formação da Bíblia, nós acreditamos, cremos nisso pela fé, que é a palavra de Deus, é plena, né? Inspiração plenária. A palavra de Deus, todos os livros são plenamente inspirados e não parcialmente inspirados. Isso é que dá base para a nossa fé e para esse estudo aí sobre bibliologia. Dos capítulos aí trata especialmente sobre a crítica à Bíblia, né? Capítulo 4, lá, verdades e mentiras, sobre a crítica bíblica. A crítica bíblica, ela é importante
porém ela deve ser feita de uma forma correta, né? Não como é feita especialmente a partir do século XVIII, trazendo muito descrédito e muita desconfiança sobre a palavra de Deus, né? Nós vamos ver isso aí no decorrer do capítulo 4. O primeiro capítulo lá trata dos manuscritos do Antigo Testamento. Vamos ver um pouco também sobre os manuscritos do Novo Testamento, as principais traduções, né, que sempre gera muito questionamento, né? Qual a melhor tradução, né, da Bíblia para a língua portuguesa? Que tradução eu devo ter? Qual a tradução mais recomendada, né? E é muito interessante essa questão da tradução. A crítica. E o capítulo 5 é um compêndio que no livro vai servir para vocês aí como consulta, né? Traz ali um panorama de todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, autoria, datação, enfim, várias informações aí úteis para um estudo sistemático da Bíblia. Quem leu o livro? Essa é a minha primeira pergunta que eu sempre faço. Quem leu aí o livro, todos os capítulos, todas as lições? E se vocês leram o livro, vocês me poupam o trabalho. Eu trouxe 2 vídeos que eu gostaria muito de tentar passar para vocês aqui, mas não são tão curtos assim. E seriam vídeos aí que dá para encurtar bastante esse caminho aí, especialmente falando dos pergaminhos, né, e da formação desses códex e desses pergaminhos ao longo da história. E como ele tem bastante ilustrações, né, é válido até para vocês conseguirem não só ouvir, mas visualizar esses documentos, né? Bibliologia é uma matéria que entra muito no ramo aí da arqueologia, desse conteúdo histórico, né, antigo. E eu gostaria muito de tentar passar para vocês esses 2 vídeos aí, se o tempo for hábil, né? Leram o livro? Não? Vocês têm dúvidas sobre como os manuscritos foram produzidos, os materiais que foram utilizados? Já viram algo a respeito? Nós já vimos com o pastor Fernando. Acho que nas lições anteriores Falou deve ter um pouco, entrado né? um pouco, né, nesse mérito, né, das peles de animais ou do próprio papiro, né, que foram produzidos esses livros. E ele é chamado manuscrito porque, Escrita não. vocês lembram? Então, proveniente da raiz de 2 palavras, né, manus, escritos, né, escritos à mão. Então, eu faço outra pergunta para vocês. Existe algum manuscrito original do Antigo ou do Novo Testamento nos dias de hoje? Existe ou não existe? Nem do Novo Testamento? Não acharam uns tempos atrás, um papiro, não sei onde, está até guardado aí, na Caverna de Qumran? nas cavernas. Um dos vídeos que eu trouxe aqui é justamente sobre essa descoberta aí, que é importante principalmente no combate à alta e à baixa crítica, né? A descoberta das cavernas de Qumran e os manuscritos, né, também chamados de manuscritos do Mar Morto, serviram para dar uma boa resposta aos críticos da Bíblia, especialmente se as poucas cópias que restaram hoje, né, atualmente, se elas são fiéis àqueles escritos originais, se elas mantêm essa fidelidade de conteúdo e de significado das palavras, especialmente dos originais grego e hebraico. Multiplicação dos manuscritos, então, tomou forma a partir do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, né? Foi a partir dali que eles, de fato, empreenderam um grande esforço em manter cópias do Antigo Testamento, mas é um processo muito lento, né? Muito difícil para um copista redigir todo o texto, todos os livros, né? E é sempre interessante pensar também na dificuldade de conduzir, de levar esses livros de um local para outro.
esses manuscritos eles eram copiados geralmente não por uma só pessoa, mas por vários, né? Escribas, copistas, e estes manuscritos eles demoravam um longo período de tempo para ser copiados, e eles tinham toda uma técnica, né? Toda uma técnica para copiar, tinham um tamanho correto de altura e de largura de cada página desse pergaminho, né? Aliás, o que diferencia um códex de um pergaminho é que os códex têm um formato mais parecido com os atuais livros, né? Eram feitas páginas de peles de animais e essas páginas depois eram encadernadas, né? E os rolos eram enrolados, de fato, em rolos de madeira que eram abertos da direita para a esquerda, e eles poderiam ser feitos tanto de papiro quanto da própria pele dos animais. Essas cópias elas eram guardadas geralmente em vasos de cerâmica, né? E como eu disse, se um copista percebesse que sobrou muito espaço na margem inferior, ou que a quantidade de linhas, né, que existia toda uma dinâmica ali para que eles fossem produzidos, que houve algum erro na contagem de letras, na contagem de linhas, ou mesmo na distância ali que deveria sobrar no rodapé de cada página, eles simplesmente inutilizavam aquele pergaminho inteiro, né? Imagina só, chegando quase no final de um processo desse trabalhoso, desde a preparação da pele dos animais, que era um processo lento também, elas eram várias vezes raspadas e deixadas ao sol, depois recortadas em tamanhos específicos, e acabar perdendo esses manuscritos, né? Alguns ficavam apenas para leitura. Os discípulos de Jesus também, né? Os próprios, especialmente os judeus, né, escribas convertidos ao cristianismo, empreenderam grande esforço também em produzir cópias do Novo Testamento, e eles produziram em muito maior quantidade do que as produzidas do Antigo Testamento, né? Estima-se que foram produzidas cerca de 25 mil, né, que ainda haja cerca de 25 mil cópias do Novo Testamento, não só do Novo Testamento, né, mas da Bíblia como um todo, né, cópias produzidas a partir da era cristã. Em contrapartida, acredita-se que em alguns períodos não tenha havido mais do que 500 cópias dos manuscritos do Antigo Testamento. É bom levarmos em conta também que durante vários períodos da história, o inimigo usou pessoas, reis, governantes para tentar acabar com esses manuscritos, né? Eu me lembro de uma passagem bíblica onde o rei Manassés empreendeu um esforço tão grande em acabar com os manuscritos que quando Josias estava reinando não havia nenhum, né? Aí de repente ele vai fazer uma reforma lá no templo e acha embaixo do altar um rolo, uma cópia da lei de Moisés, né, do Antigo Testamento, e ele, quando leu aquela palavra, transformou a vida dele e o reinado da nação, né? Então, para identificar a idade dos manuscritos do Antigo Testamento, alguns materiais são empregados aí pelos historiadores, né? Análise da espécie de material, o estilo da escrita, né, que nós vamos ver que pode ser 2 tipos de escrita, né, utilizados, e esse tipo de escrita vai dar aí uma base para se ter ideia aí mais ou menos da datação. Eu acrescentei esses 3 próximos slides aí para vocês entenderem como é penoso e dificultoso o processo de criação de um pergaminho baseado em peles de animais. Então consistia lá na preparação do pergaminho, que era de pele de animais como ovelhas, cabras ou vacas, em uma confecção trabalhosa. As peles eram deixadas de molho na água, de cal, de 3 a 10 dias para que os pelos se soltassem, depois era limpa e esticada para que ficasse reta, raspada por vários dias. O resultado após a secagem total era uma superfície suave que duraria por milhares
de anos. Uma diferença do tipo de material utilizado no Novo Testamento é que, por questões que o livro até fala disso, né, intrínsecas e extrínsecas, a durabilidade desses materiais era menor, né? E isso fez com que esses pergaminhos produzidos já dentro da era cristã se perdessem mais rapidamente, né? Especialmente pelo pouco cuidado aí também na manutenção, nos locais, ou como armazenar esses rolos e livros. Para que pudesse receber a escrita e a tinta, ele era mais uma vez raspado, agora com pedras pomes, e então cortado em retângulos que seriam as páginas. O escriba utilizava penas e tintas que ele mesmo criava. As penas eram embebidas em água e então deixadas em areia quente para endurecer e secar. O escriba esculpia a ponta no formato necessário para que a tinta descesse com precisão pela fresta. Já a tinta era feita com galhas de carvalhos ou substâncias de carbono, e quando o escriba finalizava o seu fino trabalho, o processo era então passado para o iluminador, ou miniaturista, o artista que criava as famosas ilustrações dos manuscritos, né? Eles sempre vinham ali com algumas ilustrações. O iluminador fazia um esboço, também com penas e tintas, e pintava com tintas coloridas feitas de uma variedade de materiais minerais e vegetais moídos e dissolvidos em uma substância. Alguns iluminadores também usavam folhas metálicas de ouro para decorar certas partes do manuscrito. Com o trabalho finalizado, o iluminador repassava as páginas para o encadernador. As páginas eram costuradas com linho e amarradas a fitas rígidas de couro. Essas fitas eram então atadas a blocos finos de madeira que serviriam como a estrutura da capa. Por fim, o volume era coberto por couro e costurado ou metal. As capas geralmente possuíam uma cinta apertada para que ficassem sempre fechadas, pois o pergaminho envergava e se retraía, né, com grande facilidade. Tinham ideia desse processo todo, desse trabalho todo? Complexo, né? Para escrever ali, se algum processo desse não ficasse perfeito, ou se o escritor ali errasse um detalhe que seja, esse pergaminho simplesmente era descartado, né? Eles não descartavam isso de qualquer maneira, né? Os judeus tinham o costume de enterrar isso na terra, abrir grandes buracos e enterrar esses pergaminhos. E existia também um armário no templo que acredita que essas cópias com erros eram guardadas cuidadosamente, serviam ali para leitura, para alguma consulta, mas depois eram descartadas enterrando. Então, como eu disse, existem dois estilos, né, de escrita de um pergaminho. O mais antigo aí, que é esse uncial. A diferença dele é que as letras são todas maiúsculas e não existe separação entre as palavras. E eles também não possuem lá os famosos sinais massoréticos, né, que só foram ser acrescentados nos manuscritos por volta do 6º século depois de Cristo pelos chamados e assim conhecidos, né, por causa dos sinais, os massoretas. O estilo cursivo empregava letras minúsculas, né, as palavras já eram separadas e geralmente já possuem os sinais massoréticos, ligadas umas às outras com espaço entre as palavras e as frases. Os massoretas, então, né, que criaram aí esse tipo de acento e alguns sinais chamados sinais vocálicos, né, eram escribas piedosos, e a partir do 6º século que eles começaram a criar aí essa pontuação, que facilitou muito também a questão da leitura e interpretação, especialmente dos manuscritos lá em hebraico, que, conforme acho que vocês já devem ter dado uma olhada nas lições anteriores, o hebraico você lê de trás para frente, né? São 22 consoantes, não existem vogais, e a entonação, o significado de algumas palavras se perdeu
com o passar do tempo, justamente por isso, né? Porque dependia muito da habilidade, do conhecimento do idioma para que se pudesse ler, né? Isso era passado de pai para filho, mas após o cativeiro assírio pelo reino norte e depois principalmente o cativeiro babilônico pelo reino sul, o povo passou a falar aramaico, né? E apenas alguns eruditos mantiveram conhecimento do hebraico. A pronúncia de várias palavras foi se perdendo com o tempo, e os maçoretas, ao inserir esses sinais vocábulos aí, né, essas, né, entre aspas, vogais, né, facilitou para que o idioma fosse ensinado e tivesse continuidade aí, o idioma hebraico. Então, esses períodos aí, né, o período maçorético e o período talmudista aí, né, que dão base aí para a cópia desses manuscritos, né? Talmud lá significa aprender, estudar, né? É um período marcado ali por volta de 300 a 500 depois de Cristo. Talmud é o segundo livro mais importante para os judeus, né, na tradição judaica. Talmud é um livro das tradições judaicas, né, da tradição oral, dos pais, né, dos rabis. Então, lá eles escreviam ali todos os pormenores da religião, enfim. Esses talmudistas aí, na época desses talmudistas, né, vários escribas se devotaram aí a copiar vários manuscritos, né? Eles eram copiados seguindo um sistema bem intrincado de transição, a começar pelos paramentos, as roupas que vestiam, né? Eles não copiavam isso de qualquer maneira, tinha todo um ritual, eles se vestiam, se lavavam seguidas vezes, deviam lavar todo o corpo, estar trajado a rigor. Acredita-se que quando eles iam escrever o tetragrama, eles passaram, depois de um período, né, o nome impronunciável de Deus. A pronúncia correta do tetragrama se perdeu ao longo do tempo. Eles substituíram pela palavra Adonai, e acredita-se que um copista, todas as vezes que no texto aparecia a palavra Adonai, ele se colocava de pé, trocava a pena para escrever essa palavra. O tamanho era o rigor e o zelo que os judeus tinham pela Sagrada Escritura. Aliás, eu digo que os judeus foram de fato instrumento de Deus para a manutenção da palavra, né? Porque eles eram extremamente zelosos, mas olha, meus irmãos, eles davam um baile em nós, né? Em cuidado e zelo com a palavra de Deus. Hoje, né? Até hoje. O próprio Paulo dá testemunho, né, dos judeus em uma de suas epístolas, e ele fala do zelo dos judeus, né? O zelo dos fariseus, o zelo... Vamos lá, hoje em Israel ainda vai ver muito, eles levam a sério mesmo. Muito demais, né? É uma reverência que nós devíamos... Mas nem todos, né, pastor? Oi? Nem todos os judeus. Porque a maioria mesmo, vamos supor. Não, os ortodoxos, referindo mais, né? Porque você vê, se a gente anda analisando pela Escritura Sagrada, os judeus foi o mais que crucificaram Cristo, foi os judeus. Sim. Inclusive, até na ressurreição de Cristo, foi o próprio judeus que comprou os guardas para falar que roubaram o corpo dele, não foi? Entendendo que eles estavam zelando, né? Exatamente. O próprio apóstolo Paulo perseguiu a igreja e disse: eu cuidava estar sendo zeloso de Deus. E foi o próprio sacerdote que mandou tirar o corpo dele, falou que o Senhor que ele tinha que suscitar. Um zelo exagerado, né? Errado, um zelo errado. Período maçorético, então, um pouco mais adiante, né, entre 500 e 950, onde foram introduzidos, então, os sinais, né, maçoréticos aí, que faz a função ali de sinal vocálico, né, como se fossem as vogais. É interessante também observar que os maçoretas, eles contavam todos os versículos e eles passaram a anotar em cada livro, né, o número total desses versículos, né. Essa divisão entre capítulos e versículos
começa a nascer aí no período massorético, né? E é uma outra questão interessante também, se eles observassem que essa conta não bateu em relação ao livro que eles estavam copiando, eles também descartavam totalmente E até letras também, né? Contavam letras, contavam tudo, né? Então não podia faltar absolutamente nada. Falando então um pouco dos manuscritos lá do Antigo Testamento, elaborado mediante o trabalho incessante dos escribas, a diferença repousa entre dois fatores distintos, né? O número de cópias, que é bem menor do Antigo Testamento em relação ao Novo, como eu já citei, a agilidade dos escribas, né? Um trabalho penoso, árduo, os rolos continham etiquetas, facilitava a identificação do título e obra. No Novo Testamento essas cópias passam a ser mais ágeis, e cópias em estado de conservação mais precário, né? Embora lá no Antigo Testamento existissem menos cópias, mas elas duraram e foram melhores armazenadas e duraram mais tempo do que as do Novo Testamento. Tem uma citação aí, né, sobre a confiabilidade desses manuscritos. Essa confiabilidade pode ser aferida por meio de grande quantidade de cópias existentes, né? Aí falando dos manuscritos do Novo Testamento, né, especialmente dos manuscritos gregos, das antigas versões e das citações feitas pelos pais da igreja. O livro até traz uma colocação interessante, eu já ouvi várias vezes isso, né? Que só as citações dos pais da igreja, ainda que não existisse, né? Não existisse mais os pergaminhos e houvesse perdido essa tradição escrita, só as citações seriam suficientes para produzir o Novo Testamento, né? Ainda que não houvesse nenhuma cópia. As citações dos pais da igreja seria suficiente para produzir fielmente um Novo Testamento. É interessante isso, né? Então os manuscritos, né, existem ali vários tipos, né? Os unciais com as letras lá maiúsculas, os cursivos, os lecionários, que eram manuscritos produzidos especialmente para leitura. Esses acredita-se que sejam aqueles que houve alguma falha e eles eram colocados para leitura. Os gregos em papiro e os gregos descobertos recentemente. Eu coloquei aí uma breve transcrição desse Codex Sinaiticus, né, que foi encontrado, salvo engano, em 1880, em um mosteiro próximo ao Monte Sinai, né, que é tido aí como um dos mais antigos, né, Codex. Então ele está lá atualmente, né, ele está em um museu, né, de artefatos arqueológicos. É conhecido também como Bíblia do Sinai, por ter sido encontrado lá no sopé do Sinai. É um dos 4 grandes códices unciais, ele utiliza aquela letra maiúscula, né? Uma cópia manuscrita da Bíblia em grego koiné. Esse códice é um manuscrito de texto alexandrino, escrito no século IV, em letras unciais e em pergaminho. O entendimento acadêmico moderno considera esse códex aí como sendo um dos melhores textos gregos do Novo Testamento, juntamente com o Codex Vaticanus, que é tido como o mais antigo aí até a descoberta de 1947 dos manuscritos de Qumran, né? Os manuscritos de Qumran foram muito importantes porque eles datam de 1000 anos antes da melhor cópia que existia até então. E toda aquela crítica bíblica pôde ser então derrubada, porque quando eles foram observar esses manuscritos do Mar Morto, que são vários, né, embora sejam partes, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, alguns em hebraico, né, diz que tem o livro de Isaías inteiro lá em hebraico, mas a maioria dos manuscritos já estavam em grego. Eles perceberam que as cópias que existiam mais modernas estavam idênticas, né? A crítica textual ali era baixíssima. Esse é
uma réplica, né, uma foto aí que o livro menciona, né, esse Codex Sinaiticus tem essa réplica. Nota-se a precariedade, né? Ainda que se exista esse pequeno pergaminho aí, vocês notam a precariedade, situação do material, né? Segundo o especialista, a versão original do Codex Sinaiticus continha cerca de 1460 páginas, cada uma medindo 40 centímetros por 35. Por 1500 anos, o manuscrito ficou preservado em um mosteiro na península do Sinai, no Egito. Em 1844 ele foi encontrado e dividido, né, entre Egito, Rússia, Alemanha e Grã-Bretanha. Diz que a maior parte está lá na Grã-Bretanha, no Museu lá de Arqueologia. Página 163 lá, vamos dar uma olhada no quadro que tem lá nessa página? Tem um quadro interessante lá que mostra essas versões, né? São várias versões de códex e pergaminhos, e aí tem a datação destes códex, né? Vocês vão ver que o mais antigo aí, que acho que o Códex Vaticano, né? Ele data lá do quarto século depois de Cristo. Então, quando vem essa descoberta do Mar Morto, dos pergaminhos do Mar Morto, com manuscritos lá datando do terceiro, quarto século antes de Cristo, isso foi uma grande descoberta, especialmente para jogar por terra aí uma boa parte da crítica bíblica. Esse é um dos vídeos, ó, que eu quero passar para vocês. Eu vou soltar aqui, pedir para vocês observarem especialmente a A Bíblia a riqueza das ilustrações do vídeo, tá? é algo extremamente... Acho que eu vou ter que Solta soltar ele do... Solta a barra de espaço. Eu vou soltar ele da minha pasta aqui, viu? Tá. Melhor. A Bíblia é algo extremamente antigo, mas essa Bíblia não é tão antiga assim, né? Essa é uma edição impressa em 2016, menos de 10 anos atrás, então naturalmente ela depende de edições muito mais antigas do que ela, né? Os textos que ela contém vêm de edições muito mais antigas do que essa. Agora, quais são exatamente essas edições, né? Onde estão as edições mais antigas da Bíblia? Como elas são? Quão antigas elas realmente são? Será que há divergências significativas entre elas, né? Os livros que elas contêm são os mesmos contidos, por exemplo, nessa edição aqui? Então, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas edições mais antigas da Bíblia, né? Nos manuscritos mais antigos e mais importantes da Bíblia, e ver o que eles nos permitem dizer sobre essas questões. Mas antes de começar essa lista, eu preciso antecipar duas coisas. Primeiro, uma coisa que a gente não tem é uma Bíblia original. Nenhum original de nenhum texto bíblico sobreviveu ao tempo. A gente não tem, por exemplo, nenhuma carta de Paulo com a caligrafia dele, né, escrita diretamente da mão dele. Assim como a gente não tem nenhum documento bíblico vindo do próprio punho do autor original. Por isso, a gente depende sempre de cópias desses textos, né, feitas ao longo da história por centenas e milhares de escribas que se dedicaram justamente à preservação desses livros. E até a invenção da imprensa, no século XV, essas cópias eram feitas à mão, ou seja, eram manuscritos. E é desses manuscritos, então, dessas cópias antigas feitas à mão, que a gente vai falar nesse vídeo. E a segunda coisa que eu preciso falar aqui é que esse vídeo é patrocinado pela Insider, né, nossa parceira fiel aqui no canal, que tem contribuído muito para viabilizar esse nosso projeto de divulgação de conhecimento histórico aqui no YouTube. A Insider faz vários produtos com tecnologias inovadoras, né, como por exemplo a Tech T-Shirt, que é uma camisa anti-odor, que não desbota, não precisa passar, tem uma excelente regulação térmica. Então, se você quiser fazer o teste, eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e você pode usar o cupom ESTRANHA12 para garantir 12% de desconto. Mas, dito isso, então, vamos lá para a lista propriamente dos mais antigos manuscritos bíblicos.
antigos? Bom, até recentemente, os manuscritos mais antigos que a gente tinha da Bíblia em hebraico eram manuscritos datados por volta do ano 1000 depois de Cristo. Quer dizer, a gente está falando de textos do período medieval, muito posteriores aos textos bíblicos originais, mais próximos, inclusive, de nós no tempo do que de quando esses textos foram registrados pela primeira vez. E esses manuscritos medievais contêm o chamado texto massorético da Bíblia, que foi preservado por um grupo de escribas judeus chamados de massoretas. Esses escribas, além de produzirem várias cópias da Bíblia hebraica desde mais ou menos o 5º século depois de Cristo, também contribuíram bastante no desenvolvimento da própria escrita do hebraico, adicionando várias marcações e sinais no texto para facilitar a leitura. Bom, e mais especificamente, os principais manuscritos com o texto massorético que a gente tem dessa data, por volta do ano 1000, são dois. O primeiro é o Codex Alepo e o segundo é o Codex Leningradenses. O Codex Alepo é o mais antigo, produzido por volta do ano 930, mas atualmente ele não está mais completo. Ele foi parcialmente queimado em 1947 durante um ataque à sinagoga central de Alepo, na Síria, que é onde ele ficava guardado. Hoje, então, o manuscrito completo mais antigo que a gente tem da Bíblia hebraica é o Codex Leningradenses. Esse manuscrito foi produzido no ano 1008 e atualmente está guardado na Biblioteca Nacional da Rússia, na cidade de São Petersburgo. E essa cidade, São Petersburgo, nos tempos da União Soviética, era chamada de Leningrado, daí Codex Leningradenses. E o Codex, basicamente, só para não deixar essa palavra no ar, é isso aí que vocês estão vendo na tela, São páginas dobradas e costuradas em uma lombada. É um tipo de suporte de escrita que a gente está muito acostumado a ver hoje, parece muito com os livros físicos que a gente tem atualmente, mas ele é uma invenção mais recente, por exemplo, do que as tabuinhas de argila ou do que os rolos. E ele só se tornou realmente popular a partir do 3º século depois de Cristo. Mas, voltando ao Codex Leningradenses, até hoje esse é o principal manuscrito, então, usado como base para as traduções do Antigo Testamento das Bíblias cristãs, inclusive as traduções que circulam em português. João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Tebe, etc. Todas essas versões dependem principalmente desse texto massorético, preservado no Codex Leningradenses. Isso porque, como eu disse, esse é o manuscrito completo em hebraico mais antigo que a gente tem atualmente. Mas isso não significa que não existam outros manuscritos da Bíblia mais antigos do que ele. Existem vários, e muito mais antigos. Eles só não são manuscritos completos em hebraico, na língua original. Para dar um exemplo de manuscritos mais antigos que os códex massoréticos que eu citei agora há pouco, a gente poderia falar dos manuscritos da Bíblia em latim. A principal tradução da Bíblia para o latim é a chamada Vulgata, feita por São Jerônimo entre os séculos IV e V depois de Cristo. Essa foi a tradução mais lida na Europa Ocidental durante a Idade Média e foi escolhida como a versão latina oficial da Bíblia pela Igreja Católica durante o Concílio de Trento, isso no tempo das Reformas. Agora, apesar de o texto da Vulgata ser do final da Antiguidade, o manuscrito mais completo que a gente tem dela já é propriamente medieval, do século VIII, que é o Codex Amiatinus. Na verdade, esse manuscrito é quase completo. Faltam 5 capítulos do livro de Baruque, mas os outros livros do Antigo Testamento estão completos, incluindo os chamados livros deuterocanônicos, como Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e o próprio Baruque. Esses não são livros que costumam aparecer hoje em dia em Bíblias protestantes, mas estão presentes em muitos desses códices antigos. E os livros do Novo Testamento também estão completos nesse manuscrito do século VIII, o Codex Amiatinus, e são exatamente os 27 livros mais habituais mesmo, do Evangelho de Mateus ao Apocalipse. Inclusive, na verdade, segundo alguns outros manuscritos antigos da Bíblia, o Novo Testamento do Codex Amiatinus, com 27 livros, pode ser considerado completo até demais, contendo livros que não deveriam estar ali. Por exemplo, outra versão antiga da Bíblia, que é a Peshitta, contém só 22 livros no Novo Testamento. E isso não é porque ela perdeu os outros 5 num incêndio ou coisa parecida. Os manuscritos completos dessa versão realmente só incluem 22 livros. A segunda carta de Pedro, a segunda e terceira carta de João, a carta de Judas e o livro do Apocalipse foram realmente excluídos. E isso não
não é uma coisa assim tão excepcional. A legitimidade desses livros realmente foi muito questionada desde o início do cristianismo e muitos cristãos antigos preferiram deixar realmente esses livros de fora da Bíblia. E a Peshitta é um dos exemplos disso. Agora, o que exatamente é essa tal de Peshitta que eu estou falando aqui, né? A Peshitta é uma versão da Bíblia na língua siríaca que foi muito utilizada na Síria, na Pérsia e na Mesopotâmia, isso desde o final da Antiguidade. E essa versão é utilizada até hoje por algumas igrejas, como a Igreja Ortodoxa Siríaca e a Igreja Assíria do Oriente. O manuscrito mais antigo que a gente tem de uma Peshitta data do 5º ou do 6º século depois de Cristo, e ele contém o Novo Testamento completo, de novo, completo com 22 livros. Esse manuscrito hoje está na Biblioteca Nacional Britânica e é chamado de Novo Testamento Siríaco ou Manuscrito Adicional 14.470. Bom, e mais antiga ainda do que essa versão siríaca e do que a versão latina, a gente tem a famosa Septuaginta, que é a principal tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução foi feita entre os séculos III e I a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Segundo uma lenda antiga, o rei egípcio Ptolomeu II teria encomendado uma versão em grego da Torá, que corresponde basicamente ao que os cristãos chamam de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e essa tarefa teria ficado por conta de 72 sábios judeus, 6 de cada uma das 12 tribos. Esses sábios então teriam trabalhado ao mesmo tempo, mas de forma separada, cada um fazendo a sua própria tradução. Mas depois que eles terminaram essa tarefa, ainda segundo essa lenda, as traduções foram comparadas e percebeu-se que elas estavam idênticas, letra por letra, o que seria uma confirmação sobrenatural de que a sacralidade do texto não havia se perdido no processo da tradução, de que, na verdade, o próprio Deus teria guiado aquela tradução para que a sacralidade do texto fosse preservada na nova língua. E, enfim, lendas à parte, o fato é que essa versão grega da Bíblia foi extremamente importante no seu contexto, especialmente entre as elites e os intelectuais. Muitos judeus, inclusive, liam a versão grega da Bíblia e alguns, aliás, só conseguiam ler a versão grega, porque já não dominavam mais o hebraico. Os autores do Novo Testamento mesmo, quando citam passagens do Antigo Testamento, quase sempre usam o texto da versão grega, da Septuaginta. Agora, falando nos manuscritos mais antigos que a gente tem da Septuaginta, eles já são bem posteriores ao período em que a tradução foi feita originalmente. Os manuscritos mais antigos e completos que a gente tem dessa versão são os chamados Grandes Códices Unciais, que são 4 no total. O Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticos, que datam do 4º século, e o Codex Alexandrinus e o Codex Ephraemi Prescriptus, que datam do 5º século. Todos eles são escritos em letras maiúsculas arredondadas, chamadas de unciais, daí o nome Códices Unciais, e todos eles preservam também grande parte dos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Daí, grandes códices unciais. O menor, por assim dizer, desses 4 grandes, é o Codex Ephraemi Prescriptus, que perdeu as páginas de 2 livros do Novo Testamento e só reteve 6 livros do Antigo. Já o Codex Alexandrinus preserva todos os livros, tendo só algumas lacunas em alguns deles. E esses livros que ele preserva não são poucos. No Antigo Testamento, ele inclui os livros habituais, inclui os livros deuterocanônicos já citados, Tobias, Judite, etc., e inclui ainda mais livros, como, por exemplo, o 3º e 4º livro de Macabeus, o Salmo 151 e uma coleção de hinos chamado 14 Odes. Já no Novo Testamento, a gente encontra os 27 livros habituais, incluindo aí a carta de Judas e o Apocalipse, por exemplo, e ainda encontra mais 2 livros, que são a primeira e a segunda cartas de Clemente. O Codex Sinaíticos e o Vaticanus também são bem completos e também contém alguns livros mais raros de se encontrar nas Bíblias hoje em dia. Os Sinaíticos, por exemplo, inclui a Carta de Barnabé e o Pastor de Hermas entre os livros do Novo Testamento. E o Codex Vaticanus inclui a Carta de Jeremias entre os livros do Antigo Testamento. E esses dois, então, o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanus, ambos do 4º século depois de Cristo, são as Bíblias completas mais antigas que a gente tem hoje. Se a gente for considerar só Bíblias completas em hebraico, a mais antiga é o Codex Leningradenses, como a gente já viu anteriormente. Mas se a gente considerar as Bíblias em outras línguas, as mais antigas são os Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanus. E se a gente quiser também considerar qualquer língua e qualquer nível de preservação, sem a necessidade de que o documento esteja completo, aí a gente já tem muito mais coisa e coisa muito mais antiga. Por exemplo, existem vários papiros de textos do Novo Testamento
que datam do terceiro e até do segundo século. Alguns exemplos são os papiros de Bodmer, de Magdalen, de Oxirrinco e de Rylands. Entre esses últimos, os papiros de Rylands, a gente encontra um papiro particularmente especial, que é o papiro P52. Esse papiro preserva parte do capítulo 18 do Evangelho de João e é considerado o registro mais antigo de um texto do Novo Testamento que a gente tem hoje. Ele data por volta do ano 125 ou, no máximo, 200 depois de Cristo. Já sobre manuscritos contendo textos da Bíblia hebraica, a gente tem o papiro Nesh, que data do século II a.C., e muito mais antigo que ele, a gente tem um objeto que, apesar de ser escrito à mão, não é propriamente um manuscrito no sentido comum, mas sim um amuleto de prata, que é o amuleto de Ketef Hinnom, datado por volta de 600 a.C. Esse realmente é disparado o registro mais antigo de um texto bíblico existente. Tão antigo, aliás, que talvez ele seja mais antigo até que os próprios textos bíblicos, o que torna meio estranho dizer que esse amuleto contém um texto bíblico. Mas como assim, né? Que confusão que é essa? O que acontece é que o texto presente nesse amuleto é uma bênção sacerdotal. Essa bênção sacerdotal pode ser encontrada no livro de Números, na Bíblia hebraica, mas é bem possível que essa bênção já existisse antes do livro de Números e que o livro de Números tenha simplesmente incorporado essa bênção no seu texto. Então, se esse for o caso, né, o amuleto de Ketef Hinnom não seria exatamente um registro antigo de um texto bíblico, mas sim um registro de uma bênção antiga que um texto bíblico também registrou. Mas, de qualquer forma, né, esse é o testemunho realmente mais antigo que a gente tem de um texto que também está na Bíblia. Ah, e claro, né, a gente não poderia encerrar esse vídeo sem falar de um dos conjuntos de manuscritos mais famosos da história. No início do vídeo, quando eu estava falando sobre o Codex Alepo e o Codex Leningradenses, eu disse que até recentemente esses eram os manuscritos mais antigos que a gente tinha da Bíblia hebraica. Então, assim, né, quando que isso mudou? Isso mudou justamente quando foram encontrados, em meados do século XX, os chamados manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos são mais de 1000 anos mais antigos que o Codex Alepo e o Codex Leningradenses. E, portanto, eles mereceriam, logicamente, um espaço aqui nesse vídeo. Afinal, eles são realmente os registros mais antigos em hebraico de muitos textos que a gente tem na Bíblia. Mas, como eu postei um vídeo específico só sobre os manuscritos do Mar Morto há pouquíssimo tempo aqui no canal, eu vou só deixar a sugestão aí mesmo para que você assista esse vídeo, caso ainda não tenha assistido. Então, por enquanto é isso. As referências sobre tudo que eu falei nesse vídeo, como sempre, estão na descrição aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou! Perceberam a riqueza de detalhes aí desses manuscritos parciais que existem? Precariedade do material, da letra, da escrita e a importância que eles têm? Já que ele citou ali a questão dos manuscritos de Qumran, vamos ver um vídeo sobre essa descoberta e a gente para para o café, Fernando? Há pouco mais de 70 anos, 2 pastores beduínos entraram por acaso numa estreita caverna na Cisjordânia e encontraram lá um tesouro inestimável. Dentro de jarros de pedra, eles descobriram não exatamente ouro, nem prata, nem pedras preciosas, mas sim 7 rolos de texto que deram início a uma verdadeira revolução no nosso conhecimento sobre a história do judaísmo antigo e sobre as origens do cristianismo. Esses rolos e vários outros encontrados nos anos seguintes na mesma região são o que nós chamamos hoje de os manuscritos do Mar Morto. Nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouco sobre o que exatamente são esses documentos, o que eles contêm, quem os escreveu e por que eles são considerados até hoje como uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. Basicamente, os manuscritos do Mar Morto são um conjunto de textos que ficaram quase 2000 anos esquecidos nas cavernas de Qumran. São textos escritos à mão, naturalmente, e Qumran é uma ruína na margem ocidental do Mar Morto. Daí eles serem chamados de manuscritos do Mar Morto. Como eu disse, os primeiros exemplares desses textos foram encontrados por um grupo de pastores beduínos por volta de 1947. Esses primeiros exemplares eram 7 rolos guardados em jarros de pedra dentro de uma caverna estreita que é conhecida hoje como Caverna
Isso porque depois que esses manuscritos vieram a público, novas buscas e escavações foram feitas no local e várias outras cavernas com material semelhante foram encontradas. Hoje já são 12 cavernas identificadas e as escavações ainda continuam. Bom, e o que dizem exatamente esses textos? Então, num primeiro momento, era até difícil saber porque a maioria dos manuscritos tinha sido muito comprometida pela ação do tempo. No total, eram mais de 15 mil fragmentos, alguns do tamanho de uma unha, que depois de um trabalho árduo dos especialistas foram reconhecidos como formando ali cerca de 900 rolos diferentes. Esses rolos, em geral, eram de pergaminho, ou seja, o suporte da escrita era de origem animal, geralmente de pele de cordeiro, mas também havia alguns rolos de papiro, que é de origem vegetal, feito a partir de fibras de uma planta também chamada papiro. Como esses materiais são biológicos, foi possível aplicar a eles o método de datação por carbono 14, que revelou que a maioria desses rolos datava do 1º século antes de Cristo. Outras formas de datação, como a datação paleográfica, por exemplo, que considera o formato da escrita, a caligrafia, e também a datação por referências históricas, que procura ali personagens que a gente sabe exatamente quando viveu, como um rei, por exemplo, para poder ter ideia de quando aquele texto foi escrito, também situaram a maior parte desses rolos dos manuscritos do Mar Morto no século I a.C. Mas alguns textos também podem ser anteriores, talvez até no final do século III a.C., ou posteriores, de meados do século I d.C. E esses textos, em termos de linguagem, estão majoritariamente em hebraico, mas há também alguns textos em aramaico, alguns textos em grego e outros até em escrita cifrada, ou seja, em códigos, muitos dos quais já foram desvendados ali depois de muito esforço pelos estudiosos. Bom, mas de novo, a pergunta permanece. Qual o conteúdo exatamente desses textos? Então, em relação ao conteúdo, a gente pode dividir os manuscritos do Mar Morto basicamente em 2 grupos: os escritos bíblicos e os escritos não bíblicos. Essa é uma divisão artificial, só para efeito de organização aqui mesmo, porque é importante considerar que os antigos proprietários desses textos não faziam essa separação. Inclusive, falar de uma Bíblia dos manuscritos do Mar Morto é forçar um pouco a barra, porque eles não organizavam esses textos em um volume único, como a gente faz hoje, por exemplo. Eram simplesmente vários rolos e junto deles tinham outros textos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, feita essa ressalva, geralmente o que se chama de escritos bíblicos nos manuscritos do Mar Morto são os textos que nós hoje conhecemos como sendo parte da Bíblia hebraica, ou seja, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento e os judeus chamam de Tanar. Todos os livros da Bíblia hebraica, exceto o livro de Esther, estão presentes entre os manuscritos do Mar Morto, e só esse fato já seria suficiente para considerar essa descoberta como uma das, se não a descoberta arqueológica mais importante dos últimos séculos. Antes disso, os exemplares em hebraico mais antigos que a gente tinha da Bíblia, ou seja, na sua língua original, eram de meados da Idade Média, estavam mais próximos de nós hoje, no tempo, do que de quando esses textos foram escritos originalmente. Mas agora, graças à descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que, como eu disse, datam por volta do século I a.C., a gente pode mergulhar mais de 1000 anos mais fundo do que antes era possível na história e avaliar o quanto os textos da Bíblia foram alterados ao longo do tempo. E aqui a gente não vai entrar no detalhe dessas comparações textuais, mas vale dizer que a maioria dos textos bíblicos que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto são muito parecidos com os exemplares medievais, nos quais, diga-se de passagem, são baseadas as edições modernas da Bíblia. Então, se a gente pegar, por exemplo, o livro de Isaías, dos manuscritos do Mar Morto, e comparar com o livro de Isaías atual, as diferenças realmente vão ser mínimas, principalmente variações gramaticais, formas diferentes de escrever uma mesma palavra, que não tendem a afetar a leitura da passagem. Mas há, sim, alguns casos mais raros de variações mais significativas. Por exemplo, no texto mossorético de Deuteronômio, ou seja, nessas versões hebraicas medievais do livro de Deuteronômio, há uma passagem que diz o seguinte: quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Israel. Já o texto dos manuscritos do Mar Morto diz filhos de Deus no lugar de filhos de Israel. E filhos de Deus é uma expressão usada frequentemente para se referir a seres celestiais, o que alteraria bastante o sentido da passagem. Além de variações desse tipo, também tem alguns casos de redução ou ampliação de livros, se a gente comparar com as versões mais recentes. Entre os manuscritos de Qumran, por exemplo, foi encontrado um livro de Jeremias com o texto bastante reduzido, encurtado e modificado. E também foram encontrados vários salmos que estão ausentes em qualquer Bíblia que a gente
conheça medieval ou moderna. Além disso, como eu já antecipei, há vários livros nas cavernas de Qumran que não fazem parte de praticamente nenhuma Bíblia atual. Alguns exemplos são o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. A verdade, inclusive, é que o conjunto de textos que a gente está chamando aqui de escritos bíblicos representa a menor parte dos manuscritos do Mar Morto. A outra parte, a maior parte, que são os escritos não bíblicos, contém esses livros, chamados de livros apócrifos, como o livro de Enoque, e contém também uma série de livros chamados de escritos sectários, que são textos que descrevem a origem, a visão de mundo e as regras de vida de uma comunidade bem peculiar. Uma comunidade que provavelmente era a proprietária original dessa biblioteca encontrada às margens do Mar Morto. E uma comunidade, inclusive, que muitos suspeitam ser os famosos, misteriosos essênios. Antes das descobertas em Qumran, os essênios já eram um grupo bem conhecido na história, isso graças às fontes escritas. No livro do 1º século depois de Cristo, por exemplo, um historiador judeu chamado Flávio Josefo divide o judaísmo do seu tempo em 3 grandes correntes: a dos fariseus, a dos saduceus e uma terceira que, abre aspas, aspirava a uma disciplina mais severa, fecha aspas, que era a corrente dos essênios. Outro autor do 1º século, que é o Fílon de Alexandria, também menciona os essênios como modelos de pureza e de disciplina. E até um autor romano, que é o Plínio o Velho, dedica algumas palavras a esse grupo na sua obra máxima, A História Natural. Juntando todas essas referências, é possível traçar um perfil dos essênios e comparar com o perfil da comunidade de Qumran, descrita nos escritos sectários dos manuscritos do Mar Morto. Uma coisa que é certa é que essa comunidade seguia normas rigorosas de purificação ritual, de convivência e de culto. Comparado às outras correntes judaicas, eles de fato aspiravam a uma disciplina mais severa, para aplicar a eles as palavras que o Josefo aplica aos essênios. E alguns paralelos mais específicos nessa comparação são os seguintes. Primeiro, de acordo com Josefo, os que ingressavam no grupo dos essênios transferiam a sua propriedade para a ordem. Essa prática também é atestada algumas vezes nas regras da comunidade de Qumran. Outra coisa é que Josefo disse que um candidato a se tornar um essênio era observado por 1 ano antes de ser aceito na comunidade, e depois disso ainda passava mais 2 anos numa espécie de estágio probatório. Os escritos sectários de Qumran também estipulam 1 ano de observação prévia à aceitação do novo membro e depois mais 1 ano, não 2, mais 1 ano, de estágio probatório. Então tem uma diferencinha aqui, mas há um paralelo também muito significativo. Outro ponto é que Josefo ressalta a crença radical dos essênios de que tudo já estava determinado, uma crença realmente na providência divina e no plano já estabelecido e imutável de Deus para a história. E isso também casa muito bem com a doutrina da predestinação que a gente encontra no livro das regras da comunidade de Qumran. E por último, um paralelo especialmente peculiar é que Josefo diz que os essênios evitam cuspir no meio do grupo ou no lado direito. E os escritos sectários do Mar Morto, surpreendentemente, também tocam nesse ponto. Eles estipulam que qualquer um que cuspir no meio de uma sessão geral dos membros será punido. E além dessas pistas mais doutrinais, também tem uma pista muito importante geográfica, que é um comentário que a gente encontra na História Natural de Plínio o Velho, que diz que os essênios viviam sem mulher, sexo ou dinheiro, às margens do Mar Morto, ao sul de Jericó e ao norte de Engedi e Massada, o que se encaixa perfeitamente com a localização onde foram encontrados os manuscritos. Ou seja, está claríssimo que a comunidade de Qumran eram os essênios. Então, na verdade, nem tanto. Há realmente muitas evidências a favor dessa ideia, mas há também alguns problemas que são bastante considerados pelos historiadores e arqueólogos hoje em dia. Essa referência mesmo que Plínio faz aos essênios vivendo sem mulher não bate com o que a gente encontra nos escritos sectários. As mulheres estavam sim presentes na comunidade de Qumran. Josefo também diz que os essênios eram geralmente celibatários, mas esse não era o caso da comunidade de Qumran. Ainda que o próprio Josefo faça, em certo momento ali dos seus textos, uma ressalva de que alguns essênios não eram celibatários. Outra discrepância também que a gente encontra nessa tentativa de identificação é que tanto o Fílon de Alexandria quanto o Josefo dizem que os essênios rejeitavam a escravidão. Mas nos escritos sectários a gente encontra regras sobre como tratar os escravos
e outras regulações também em torno dessa prática. E além disso, também há várias outras características marcantes da comunidade dos manuscritos do Mar Morto que não são citadas em nenhum escrito sobre os essênios, né? Por exemplo, a comunidade de Qumran adotava o calendário solar em vez do calendário lunisolar, que era mais tradicional no judaísmo, né? E isso pode parecer assim, uma coisa meio trivial, mas esse ponto é extremamente controverso no judaísmo antigo por causa das implicações disso para a observação das festas e das datas religiosas. Isso tinha, consequentemente, implicações até para como que o Templo de Jerusalém deveria funcionar, quando que ele deveria fazer os seus procedimentos. Outra característica muito importante da comunidade de Qumran era a ênfase muito grande deles na figura do seu líder máximo, que é o chamado Mestre da Retidão. E essa figura não é mencionada e nem aludida em nenhum momento ali nas fontes sobre os essênios. E claro, né, os documentos de Qumran nunca usam o termo essênio nem nada parecido, né, o que ajudaria muito a resolver a questão. A palavra que eles usam para se referirem a si mesmos é Yahad, que significa unidade em hebraico. De qualquer forma, as evidências positivas nesse sentido de associar os essênios à comunidade de Qumran continuam sendo bem fortes e muitos estudiosos hoje ainda defendem que há sim alguma relação entre essênios e a comunidade que produziu ali, ou que manteve os manuscritos do Mar Morto. Talvez eles não fossem exatamente o mesmo grupo, mas compartilhassem ali alguma raiz próxima comum, ou então talvez a comunidade de Qumran fosse um grupo particular dentro desse grupo mais geral dos essênios, mas há também outras hipóteses bem diferentes na mesa, né? Inclusive alguns historiadores consideram que os manuscritos do Mar Morto nem sequer representam a biblioteca de um único grupo. O que alguns especialistas muito renomados, inclusive nesse assunto, defendem é que os manuscritos do Mar Morto são um amontoado de livros escondidos por judeus de diversas correntes ao longo de um período um pouco mais longo, né, que é o período das guerras judaico-romanas. Isso, claro, né, para que esses textos preciosos não fossem destruídos nesse processo de guerra. E há realmente muitas pistas que vão nesse sentido mesmo, né? Por exemplo, o fato de que os manuscritos do Mar Morto foram escritos por muitas pessoas diferentes, né? A gente percebe isso pelo estudo da caligrafia de cada rolo. Se esses textos tivessem sido produzidos por uma comunidade pequena ali na região, provavelmente a gente contaria com 1, 2, 3, no máximo estourando 10 escribas atuantes. Mas o que a análise paleográfica identifica é que esses textos foram produzidos por centenas de pessoas diferentes, né? O que não bate muito com as outras evidências arqueológicas ali do campo de Qumran. Esses textos teriam que vir realmente de várias origens diferentes. E outro detalhe muito interessante é que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto alguns mapas do tesouro, por assim dizer, né, que são listas de objetos escondidos para escapar da pilhagem romana. Então eles identificam quais objetos foram escondidos, onde esses objetos foram escondidos, para que depois que o processo conturbado da guerra acabasse, eles pudessem desenterrar, né, e recuperar esses objetos salvos da pilhagem romana. Mas, como os romanos ganharam, né, de forma avassaladora essa guerra, não só esses objetos devem estar enterrados aí até hoje, como também ninguém conseguiu voltar para buscar os manuscritos do Mar Morto, e eles tiveram que ficar aguardando aí mais de 2000 anos para que pastores beduínos árabes ali na região pudessem trazer esses textos de volta à luz. Mas enfim, né, ainda há muita incerteza nessa história, né, mas o certo é que, independente da precisão dos detalhes, as descobertas em Qumran já trouxeram muitas informações extremamente valiosas para iluminar melhor o contexto ali do judaísmo antigo e das origens do cristianismo. Várias práticas cristãs, como o batismo e as refeições comunais, né, a ceia comunitária, também eram praticadas pela comunidade de Qumran, por exemplo. Eles também tinham uma forte ênfase nessa questão da separação em relação ao mundo, que vai aparecer muito no cristianismo. Tinham também uma esperança messiânica muito forte e escreveram muito sobre a expectativa de uma batalha final iminente entre as forças do bem e as forças do mal, né, que lembra muito o apocalipsismo cristão, o livro do Apocalipse particularmente. E depois a gente pode até fazer um vídeo específico detalhando essa teologia dos manuscritos do Mar Morto e fazendo essas comparações com o cristianismo, né? Mas para esse vídeo introdutório sobre o que são basicamente os manuscritos do Mar Morto, acho que já está de bom tamanho. Para resumir então, né, os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos judaicos, principalmente do século I a.C., mas também um pouco anteriores e posteriores, que contém os manuscritos dos textos bíblicos mais antigos encontrados até hoje, e também contém uma série de outros livros religiosos que são de extrema importância para compreender as crenças judaicas desse período e as práticas também de alguns grupos de judeus. Claro que há muito mais coisa, né, que a gente poderia dizer sobre esse material, então até peço que vocês deixem aí nos comentários quais outros detalhes vocês gostariam de ver com mais profundidade em vídeos futuros aqui no canal sobre esse tema dos manuscritos do Mar Morto e desse contexto geral. Mas por enquanto é isso, né? As referências, como sempre, estão
interessante, né? Vocês viram lá os pequenos fragmentos ali do tamanho de uma unha, né? Que foram encontrados, a precariedade, porém, de extrema importância para elucidar e validar algumas traduções que nós temos hoje, né? Principalmente, né, Jaderson, pelo fato de o povo dizer assim, mas não tinha a Bíblia, a mais antiga que tinha era de 300 anos depois de Cristo. Então, isso aí foi passando pela mão de um, de outro, Sim. e os achados do Mar Morto foram livros escritos um século antes de Cristo, né? Então, foi achado há pouco tempo agora. há pouco tempo. Aí, 1947, na 1947. que foi achado, Sim. tem menos ainda. Aí na comparação dos textos com Isaías, provou que aquele livro realmente batia com o livro de Isaías e calou muitas pessoas que eram contra a Bíblia. E quando vocês ouvirem também algumas situações de livros deuterocanônicos, né, como foi citado em vários, né, livro de Enoque, alguns livros considerados apócrifos, aí que vocês já viram em lições anteriores, aí vocês sabem qual a origem desses livros, né? Eles estão presentes em alguns manuscritos antigos, mas tanto a comunidade judaica não os considerou como inspirados, quanto depois os pais da igreja também não os considerou livros Que nem o livro de Enoque, eles consideram não inspirado. Sendo que poucas passagens falam sobre Enoque, Enoque andou com Deus, né? E portanto Só que ele é foi outro Enoque, até arrebatado, né? Só que não foi Enoque que escreveu, né? Isso, então você não tem... Mas Enoque tem um livro de Enoque, não tem um escrito de Enoque, uma história. Você não tem segurança, né, de que a fonte seja de fato... Mas que tem uma história dele, tem. Sim. Tem. E nós devemos ficar com aquilo que a Bíblia, o cânon sagrado, fala do personagem, né? Nós vamos tomar um café e em seguida nós vamos ver um pouquinho mais aí sobre as citações dos pais da igreja, né? E alguns manuscritos aí importantes já no período da era cristã. E aí eu separei para vocês, não sei se vocês têm conhecimento da questão dos pais da igreja, né? Que eles são geralmente distribuídos aí em 4 períodos. Os pais apostólicos, ali o nome dos principais, que são aqueles que de fato conviveram com os apóstolos e aprenderam a tradição e tiveram contato direto com os escritos originais da mão dos próprios apóstolos, são chamados então de pais apostólicos. Os pais apologistas, né, que foram os primeiros a defender a fé cristã contra as várias heresias, especialmente o gnosticismo, que era a principal heresia que permeou ali os primeiros séculos de vida da igreja cristã, já combatida inclusive pelos próprios apóstolos, né, Paulo. As cartas de João, o Evangelho de João é especificamente escrito contra o gnosticismo. Então eles fizeram apologia, né, a apologética, lá é a matéria da defesa da fé cristã. Os pais polemistas, né, que trataram ali daquelas polêmicas e consolidaram as principais doutrinas da fé cristã, como Trindade, divindade de Cristo, a dupla natureza, né? Natureza humana e natureza divina de Cristo. E depois, por último, os pais teólogos ali que formularam as bases da fé cristã, baseada em todas as polêmicas ali dos pais polemistas, né? Eles que nos concílios colocaram tudo no papel e fecharam todas essas questões aí, e são esses os pais da igreja que os ortodoxos e tradicionais têm seguido aí no decorrer dos tempos, né? Só que ainda os pais da igreja, eles tiveram muita dificuldade com a matéria da interpretação bíblica, né? Nós vamos tomar um café ali, depois eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as 2 principais escolas, porque eu levanto a questão, nós estamos vendo até agora aí todos esses manuscritos e como a palavra de Deus foi preservada,
Estamos vendo a importância de estudar os idiomas no seu original, né, no hebraico, no grego. E qual a finalidade de tudo isso? Por que é importante ter um conhecimento, ainda que básico, né, dos textos nos originais? Por que seminários, teólogos, né, seminários de teologia se preocupam tanto, né, Fernando, em estudar os idiomas originais, o hebraico, o grego, consultar esses manuscritos nos idiomas originais, ainda que aquilo que nós temos hoje disponível para consulta, né? Qual a finalidade disso? O que vocês pensam sobre isso? Acho que para não deturpar a palavra, né? Eu digo que uma das principais finalidades de termos aí estudiosos nos idiomas originais e termos essa preocupação com esses manuscritos e com a fidelidade deles, é fazer uma boa exegese, né? Fazer uma boa interpretação. Como é que você pode garantir que o que você está lendo aqui, que você está interpretando de forma correta, né? O que garante que o que você leu aqui, de fato, você entendeu da forma correta? O que o escritor, ele de fato quis passar, né? De que forma que o Espírito Santo o inspirou? O que tem por trás daquele texto? Qual o significado dele, né? E aí nós vamos ver duas escolas de interpretação. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E tanto os alexandrinos quanto os antioquianos, eles sofreram grande influência na forma de interpretar os escritos sagrados. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aí a história, e nós vamos ver o que influenciou eles e o perigo de como tem sido tratada a questão da interpretação e da aplicação bíblica nos dias de hoje, né? Como a igreja está enxergando essa questão da interpretação bíblica. Tá bom? Vamos tomar um café lá então? O que é 10, 15 minutos, Fernando? Isso.